Vamos entender como montar um roteiro para Tailândia? Meu nome é Mônica Moraes, eu sou do blog Eduardo e Mônica e hoje eu quero contar para vocês como montar um roteiro para Tailândia. Montar um roteiro é a coisa mais simples que existe, é só entender o mapa. Outra coisa que é importante de saber é que brasileiros têm até 90 dias para ficar no país sem necessidade de visto. É necessário sim a apresentação da carteirinha de vacinação da febre amarela internacional. Agora, provavelmente vai ser necessária a carteirinha de vacinação também da Covid e o seguro viagem. A primeira coisa então que a gente precisa saber é entender o mapa. A Tailândia ela é um país compridinho, parece que é tudo perto, mas não é bem assim. Ela é dividida na região do norte, que são as montanhas, lá em Chiang Mai, a região central, que é onde fica Bangkok, e a região do sul, que é onde estão as ilhas. Então, ali a gente precisa pensar que as distâncias são de mais ou menos de 700 quilômetros para cima e de 1.000 quilômetros para baixo. Isso é o mais importante na hora de montar, principalmente por causa dos tempos, dos deslocamentos que existem lá dentro. Outra coisa que a gente precisa saber é quando ir. A melhor época é de março até novembro. Esses são os meses mais secos. Não significa que fora desse período não dê para viajar, mas a chance de dias nublados ou chuvosos é muito maior. Na hora de montar o roteiro, então, eu sempre penso numa ordem de quando for chegar. Geralmente eu recomendo chegar por Bangkok, subir para Chiang Mai e descer para as ilhas, porque a gente já chega naquela expectativa de ver um monte de coisa, na adrenalina de conhecer as coisas. Então Bangkok ela oferece tudo isso, é muita informação, é muita modernidade misturada com coisas antigas. Depois a gente vai para o norte, onde estão os templos, que é a parte mais cultural, que tem as montanhas, que tem trilha, cachoeira e tudo mais, a gente já vai dando uma desacelerada. Só que chega um momento de tanto templo que a gente vê, a gente meio que dá uma cansada. Então, vai lá para o sul e aproveita as ilhas. Afinal, são as ilhas, aquele cartão postal que a gente vê e que faz ter vontade de conhecer a Tailândia. Aí é só relaxar. Também é importante levar em consideração os deslocamentos. Quando eu digo vai primeiro para Bangkok, sobe para Chiang Mai e depois desce para as ilhas, é por causa disso. Por ser um país muito comprido, as distâncias elas acabam sendo muito longas também. E às vezes a gente precisa misturar vários tipos de transporte. Por exemplo, pegar um avião, depois pegar uma van, depois pegar um barco, sabe? Tudo isso para chegar de uma ponta a outra. Esse, por exemplo, isso é o que a gente precisa fazer quando sai de Bangkok para Koh Phi Phi ou de Bangkok para Koh Lipe. E as distâncias não são tão curtinhas assim. Olha só, de Bangkok para chegar até Koh Lipe, a gente precisa pegar um voo que vai até Hat Yai, de Hat Yai pegar uma van que vai até o porto e do porto chegar na ilha. Olha a distância, só aí a gente já perde um tempão. Por isso tem que calcular bem esses tempos. Existe então na Tailândia a opção de viajar de avião, de trem, de ônibus, de barco e de van. Existem alguns combos que eles vendem também, que às vezes é a van mais o barco ou o avião mais o ferry. Então, se acontecer alguma coisa, eles já te encaixam ali. Nas distâncias de Bangkok até Chiang Mai, por exemplo, existe o voo que vai ser mais ou menos 1h30, mas aí a gente tem que considerar o tempo de chegar no aeroporto, o tempo de esperar o voo, depois de chegar lá, chegar no hotel, né? Isso daí vai levar mais ou menos um meio-dia só nessa função. E se a gente for pensar no trem, são 13 horas, mas é um trem noturno. Esse, eu particularmente acho uma viagem muito interessante pela paisagem, pela experiência, né? Tu consegue dormir no trem, tem cortininha, tem toda uma estrutura dentro do trem para fazer essa viagem. E ela é quase o mesmo tempo de viajar de ônibus. Já para as ilhas eu recomendo ir de avião sempre, tá? Vai de avião até a cidade, até a base e aí depois pega o ferry até a ilha que tu tá indo. Para chegar e para sair nos lugares, então, só para entender. Bangkok tem voo, trem e ônibus. Chiang Mai é voo, trem e ônibus. Phuket é voo e ônibus. Krabi é voo e ônibus. Para Hailey ainda tem que pegar um barco. Para Koh Phi Phi é voo mais ferry. Todos esses valores podem ser conferidos então no site One2Go. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês verem. É muito fácil, dá para ver os valores em reais e comprar por ali, imprimir e as pessoas vão te ajudar na hora que chegar lá. É seguro também.
Outra coisa a se pensar é a bagagem. Viaja leve, não precisa levar muita coisa. É um país quente e os deslocamentos lá, para te voar, por exemplo, é muito barato, mas é muito caro para despachar a mala. Então o ideal é sempre viajar leve. Se precisar de alguma coisa, compra lá, vai ver que é tudo muito barato. Então viaja com pouquinha coisa. Outra coisa, repelente, que lá é importante, tem. Um protetor solar também tem. Tudo que precisa assim de higiene, lá eles vendem. E vendem ainda em frasquinhos pequenininhos para viagem também. Então não precisa passar, não precisa levar daqui se não quiser, pode comprar lá. Na questão de segurança, não economiza no seguro viagem. Não só por um seguro que cubra a Covid, mas um seguro que cubra práticas esportivas também. E de preferência que tenha telemedicina, que é aquele contato que tu tem antes de consultar com o médico mesmo. Isso é muito importante. E importante também cuidar os golpes mais famosos que tem na Tailândia, que é o golpe do Grand Palace, o golpe do tuk-tuk, o do preço do turista. Então tudo isso precisa ficar sempre atento para não acontecer nenhum problema. Na hospedagem, reserva sempre por sites seguros, como o Booking.com, por exemplo. É melhor. Ali tu vai ver todos os reviews das pessoas, ver o que eles comentaram, o que eles acharam bom e o que eles acharam ruim. E existem as opções muito boas e existem as opções muito ruins. E existe também a opção para todos os tipos de viajantes. Uma coisa que eu recomendo é não pega lugares sem ar-condicionado, porque é muito quente e mesmo que tu aguente só o ventilador, não vai aguentar os mosquitos, então isso é importante. Cuida também nos lugares a questão do barulho, que é importante, e se tem problemas assim com limpeza, apesar da Tailândia ser um país limpinho, não é o mesmo limpinho que a gente tem aqui no Brasil, então cuida isso também dos comentários que as pessoas estão deixando. Ah, e importante, o que a gente conhece por resort não é o que eles conhecem por resort. Eles chamam qualquer coisa de resort, na verdade. Eu acho que se tem uma piscina, eles chamam de resort. Uma boa opção também é pesquisar os apartamentos que tem por lá, que são ótimos também. Principalmente nos condomínios. Geralmente esses condomínios eles já oferecem piscina, academia, sauna, tudo dentro do condomínio. Tu pode aproveitar isso daí no mesmo valor. E às vezes tem até um 7-Eleven, que é a lojinha de conveniência, dentro do prédio. Sobre os passeios, se tu já tem todo o teu roteiro mais ou menos planejado, não tem nenhum problema de já deixar tudo agendado. Pode acontecer num período de maior procura, que é principalmente ali de janeiro a março, de tu não conseguir para a data que tu queria, e principalmente com a agência que tu queria. Então, quanto antes tu puder fazer esse agendamento, vai ser melhor. Vou deixar os links aqui embaixo também de lugares que a gente confia. E os custos também tem que ficar bem ligado nisso. A Tailândia é sim um país muito barato de viajar, mas também pode ser muito caro, como eu disse. Existe a opção tanto para quem quer viajar muito barato, quanto quem pode gastar bastante, tá? Mas tem que cuidar, tem que pesquisar antes. Faz a conta, é muito simples, tá? Lá no site a gente tem todos os detalhes, uma tabelinha bem direitinha, lá explicando cada um dos valores. Vou deixar o link aqui também para vocês. E é só fazer a conta. Soma aí. Quanto que vai dar todos os passeios que tu quer fazer, porque isso já dá para pesquisar. Quanto que vai dar todos os transportes, isso também já dá para pesquisar pelo One2Go. Quanto que vai dar todos os hotéis, isso também já dá para pesquisar. E depois soma o valor da alimentação e não esquece de somar o valor da bebida alcoólica, tá? Porque a cerveja lá, ela é barata, mas não é tanto assim. E não esquece de incluir também, claro, os shakes de manga, os sucos extras que vai ter na praia. A gente sempre acaba dando uma exagerada, e ainda mais depois que a gente descobre o 7-Eleven, tem tanta coisa boa lá. Então, algumas sugestões de roteiro que eu acho interessantes para colocar. 15 dias, eu geralmente recomendo fazer Bangkok com bate-volta para Ayutthaya, Chiang Mai com bate-volta para Chiang Rai, depois desce para Krabi com Hailey e Koh Phi Phi. Se for ficar mais tempo, por exemplo 20 dias, ainda cabe incluir Koh Lipe ou Koh Tao. Mas assim, se der uma acelerada, talvez dê para fazer as duas. Se for 30 dias, já cabe fazer muito mais coisas pelo país. Por exemplo, conhecer Sukhothai, Pai, outras ilhas mais para o sul também, ou ainda combinar com uma ida para o Camboja, ou para o Laos, ou de repente para a Malásia. E ainda, se bobear, dá para dar um pulo na Maldivas. Porque assim, de Phuket tem um voo direto que vai para as Maldivas e volta. Então, fica
fica a dica. Se tu vai fazer esse roteiro, por exemplo, dá pra fazer Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Maldivas, volta, Koh Phi Phi. E aí depois ainda tem, de Krabi tem um voo direto que vai pra Cebu, nas Filipinas, então também vale incluir. Possibilidades existem bastante, só que eu nunca recomendo ficar menos do que 15 dias na Tailândia, senão a gente não consegue ter o gostinho de tudo que tem pelo país. A gente já tá indo tão longe, sabe? Então, legal aproveitar mesmo o que tem por lá. E aí, ficaram com dúvidas? Deixa aqui nos comentários pra mim que eu respondo pra vocês.